sua Bíblia, Romanos 8, 28, diga amém. Está escrito assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quem é que ama a Deus? Diga amém. Amém. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou. Bata no peito e diga assim: eu sou predestinado para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Glória a Deus. Fecha a sua Bíblia, fecha os seus olhos, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nós glorificamos o Teu nome, nós exaltamos o Senhor na grandeza e na beleza da Tua santidade. Agradecemos porque o Senhor nos predestinou para sermos conformados com a imagem do Teu Filho amado, o Senhor Jesus, que é santo, que é justo, que é perfeito, que é para nós uma grande honra, um grande privilégio nos tornar a cada dia mais parecido com Ele, passando por meio das lutas, das tribulações, das dificuldades e das experiências gloriosas que o Senhor tem colocado no nosso caminho. Agradecemos a Ti por tudo aquilo que o Senhor fez, tem feito e ainda fará por amor de nós os que cremos. Agradecemos a Ti por cada livramento de morte, por cada provisão na nossa mesa. Agradecemos a Ti por tudo que o Senhor fez, tem feito e ainda fará por amor de nós. Pedimos que o Senhor repreenda nas regiões celestiais toda força maligna, todo poder das trevas contra a nossa vida, contra o culto desta noite, e que estejam repreendidos todos os demônios, para que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, receber aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Que o Senhor venha cercar esta igreja com uma muralha de fogo, e venha cercar esta igreja com uma muralha de sangue. O fogo do Espírito Santo que queima todo o mal, e o sangue do Senhor Jesus que nos cobre e nos purifica de todo o pecado. É o que nós pedimos e crendo que o Senhor fará. Agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem crê nisso, diga amém. No texto de Romanos 8, capítulo 28, o apóstolo Paulo, ele usa o primeiro verbo do versículo, é o verbo sabemos. A palavra sabemos no grego, ela é escrita o verbo saber no grego, ele vem de duas palavras. Existe uma palavra no grego que chama ginosco, diga assim, ginosco. Essa palavra ela quer dizer saber, ela quer dizer conhecer. É da palavra ginosco que vem a palavra diagnóstico. Por quê? Porque o médico analisa, então ele vai saber o que está acontecendo com você. Então ali a palavra GNO, ali ginosco, de diagnóstico, é uma palavra que é originária dessa palavra grega, que é a palavra saber, é a palavra conhecer, é a palavra ter conhecimento de alguma coisa. Só que a palavra sabemos, o verbo saber no grego, ele também é escrito de outra maneira. Ele também é escrito de maneira oida, diga assim, oida. E a palavra oida, aliás, vou falar o primeiro, né? O ginosco é aquele conhecimento distante, aquele conhecimento que você conhece assim de maneira intuitiva, quando você não tem a certeza. E a palavra oida é um conhecimento que você experimenta. É um conhecimento, por exemplo, se eu falar com você que carne de avestruz é bom, pronto, você está sabendo que é bom, porque eu te falei. Só que você não experimentou. Mas se você confia em mim, e alguém te perguntar se é bom, você vai dizer que é bom. Quem está entendendo, diga amém. Só que aqui o apóstolo Paulo não está falando desse tipo de saber. Ele está falando do saber quando você mesmo experimenta. Quando você mesmo tem a experiência de saber que todas as coisas contribuem para o seu bem. Então quando Deus vai dizer assim, experimentai e sabei que eu sou Deus. Não tem como você saber que o Senhor é Deus, que o Senhor é bom, com alguém te falando. Por quê? Porque o testemunho de uma pessoa não é o mesmo que você passar pela experiência. É igual alguém que veio aqui no evento de ontem e fala assim, foi bênção, foi glória, foi unção de Deus. Aí você não vê e você ouve a pessoa falando, e alguém te pergunta, como que você acha que foi o evento? Aí você fala, ouvi falar que foi bênção, ouvi falar que foi glória, ouvi falar que foi unção, mas eu não fui, eu só fiquei sabendo. E as pessoas que vieram, elas tiveram conhecimento direto, um conhecimento de alguém que experimentou. Então quando o apóstolo Paulo usa aqui o verbo sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o nosso bem, ele está falando desse tipo de conhecimento, não de alguém que ouviu falar. Está falando de um conhecimento de alguém que experimentou a bondade de Deus em todas as situações, que experimentou a bondade de Deus quando a porta se fechou, quando a enfermidade veio, quando a crise chegou,
Porque é muito fácil você achar que as coisas estão cooperando para o seu bem, quando a porta está abrindo, quando o milagre está acontecendo, quando Jesus está fazendo aquilo que você gostaria que Ele fizesse. Mas quando a porta se fecha, quando você pede a Deus para curar, e Ele não cura, quando você pede a Ele para não deixar a empresa quebrar, por causa da pandemia, e ela acontece de quebrar. E depois disso, quando passa a crise, e você experimenta que naquele tempo Deus foi bom na sua vida, você está sabendo que todas as coisas cooperam para o seu bem, nesse sentido aqui de apóstolo falando. Por quê? Porque você experimenta o cuidado de Deus, você experimenta o milagre de Deus. Uma coisa é Deus prover o dinheiro aqui do aluguel quando está tudo normal. Outra coisa é Deus prover o dinheiro quando muita gente, por causa da pandemia, não está vindo. Quando eu sabia que Ele poderia prover, sabia, mas quando eu experimento o milagre, eu tenho um conhecimento revelado, um conhecimento experimental. Então o apóstolo Paulo está levando você a raciocinar nas experiências que você já teve até hoje e saber que se você está aqui hoje na presença de Deus, é porque todas as coisas cooperaram para o seu bem. Em 2010 eu tentei o visto para os Estados Unidos para ir para lá trabalhar igual todo mundo, sei, lavar prato, trabalhar em construção, seja lá o que fosse que tivesse para mim na época de 2010. Mas irmão, a porta se fechou e eu não fui. No momento eu fiquei triste porque eu gastei dinheiro para ir em São Paulo, eu tive uma viagem cansativa, eu achei que eu iria ir, os sinais pareciam que eu estava certo, só que eu não fui. Só que passou um tempo, aqui no Brasil, depois dessa minha não ida para os Estados Unidos, eu vim estudar para ser pastor, e ontem, por causa dessa experiência que eu tive, de não ter recebido o visto, nós tivemos aqui ontem várias vidas que foram tocadas pelo poder de Deus, e se eu tivesse ido em 2010, provavelmente eu não teria voltado, provavelmente eu não teria me tornado o que eu sou hoje, e provavelmente eu não seria uma bênção para Deus no intuito de levar a palavra de Deus. Então, no momento em que o visto foi negado, pareceu que estava acontecendo uma porta fechada, mas na verdade eu experimentei que aquelas coisas cooperaram para o meu bem. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando uma porta se fecha, quando você por algum motivo precisa se atrasar na sua viagem, é muito provável que Deus esteja orquestrando aquele atraso, aquilo que te para que você seja livrado de um acidente, para que você seja livrado de algo, de alguém que Deus não quer na sua vida. Muitas vezes você está no noivado e Deus permite que uma obra de macumbaria seja lançada naquele relacionamento que ainda está em fase inicial, e aquilo dá errado e você pensa, poxa vida, Deus não guardou o meu relacionamento. Mas na verdade Deus já estava vendo lá na frente, já estava guardando você daquele casamento infeliz, já estava guardando você de uma pessoa que não ia te amar da maneira que a palavra de Deus diz para amar, de uma mulher que não ia te cuidar da maneira que Deus diz para cuidar. Por quê? Porque Deus está cuidando de você pelas sombras. O que é as sombras? Esse pano aqui, ele é a substância, mas a luz que bate dele ali no chão é a sombra. A substância é aquilo que você consegue ver, a sombra é aquilo que está por trás. Muitas vezes Deus te abençoa com a substância, ou seja, você consegue ver o agir de Deus, mas na maioria das vezes Deus te abençoa pela sombra. Como assim? E não é por aquilo que dá para ver, é aquilo que está por trás, é aquilo que está oculto, é aquilo que ninguém pode discernir, e você então precisa concordar e compreender e saber pela experiência própria de que no final das contas Deus está orquestrando uma maneira de te abençoar. Você precisa ter sempre esse pensamento. Uma porta se fechou, você deve se perguntar, poxa vida, com essa porta fechada, como será que Deus está querendo me abençoar? Porque essa é a mentalidade de Deus ao seu respeito. Ele está sempre querendo fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Então, se você tentar um visto para os Estados Unidos e não conseguir, você deve se perguntar, poxa, qual será o plano que Deus tem para mim no Brasil? Porque eu fui e tentei e não consegui. Deve que tem um plano de Deus para a minha vida. Quem concorda com isso, diga amém. E com certeza, quando você aprender a doutrinar o seu coração nesse pensamento de nunca murmurar, de nunca questionar o que Deus fez, de nunca questionar as portas fechadas, você vai começar a entender que Deus é bom não só quando a porta se abre, mas Deus também é bom quando a porta se fecha. Não, Deus não é bom apenas quando a sua oração é atendida. Deus é bom também quando você ora e pede e acontece o contrário do que você pediu. E a Bíblia diz que Deus está orquestrando uma maneira de fazer com que os filhos dele, não todos, mas aqueles que o amam, porque não é todos que amam a Deus, mas aqueles que o amam, a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o seu bem. E o seu bem muitas vezes é o seu crescimento espiritual, porque o pai, ele ensina muito mais o filho quando ele fala não do que quando ele fala sim. Por isso na Bíblia 365 vezes tem a palavra não faça alguma coisa,
não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não se prostrarás diante de imagem de escultura. Por quê? Porque o não de Deus é uma bênção. Diga assim, o não de Deus é uma bênção. Porque o filho mimado, ele quer ouvir do pai o sim. Ok, tudo bem, vou te dar. Mas a Bíblia diz que Deus, ele tem um não para cada dia do seu ano. Porque se você ler lá os mandamentos da lei, que são 613, 365 é de coisas que você não deve fazer. E todas as vezes que você abraça o não de Deus, você desfruta de paz e prosperidade. Se vem sobre você a vontade de adulterar, de prostituir, dos pecados sexuais, e você abraça o não de Deus, você é livrado de muitas dores, de muitos sofrimentos, de muitos traumas e feridas na alma, que o seu pai está tentando te poupar quando ele diz, não adulterarás, não se dará a prostituição, não, enfim, tudo aquilo que reflete, relaciona-se com pecados sexuais. Quando a Bíblia diz, não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não é porque Deus tem um zelo demais com o nome dele, é porque ele sabe que se você falar, vai ter consequência. E a consequência desse pecado, ele quer te livrar. Então o não de Deus, dentro dele está embrulhado o cuidado de Deus. Tem muita gente que pensa que quando Adão pecou e ele foi expulso do jardim do Éden, Deus estava castigando ele. O castigo não era ser expulso do jardim, o castigo era ter que comer do suor do seu rosto. Por que o castigo não era sair do jardim? Porque se ele fica no jardim, ele ia comer da árvore da vida. Antes de pecar ele podia comer, mas depois que ele pecou, ele não podia comer. Por quê? Porque se ele come da árvore da vida depois que ele pecou, ele iria viver eternamente como um pecador. E eternamente pecador, eternamente perdido. Só que Deus, pelo cuidado dele, ele falou que Adão deveria ser expulso do jardim, e ainda colocou um anjo com uma espada desembainhada na porta do jardim, para impedir que Adão entrasse. Aí as pessoas leem aquilo e falam, olha aí o juízo de Deus na vida de Adão. Ele foi expulso do jardim. Mas eu não vejo o juízo de Deus na vida de Adão quando ele foi expulso. A consequência não foi ser expulso, a consequência foi ter que comer do suor do seu rosto. É outra coisa. Mas aquele ato de Deus expulsá-lo é como que ele dissesse assim, ó, eu vou te expulsar do jardim, porque no centro do jardim tem a árvore da vida, e quem come dela vive eternamente no estado em que tiver. E Adão estava no estado pecaminoso, e Deus sabia que era necessário imolar o cordeiro, era necessário que Jesus viesse, porque até as pessoas que morreram antes de Jesus, elas foram salvas por Jesus, se é que foram. As que foram salvas por Jesus. Adão foi salvo por Jesus, Davi foi salvo por Jesus. Então quando Deus estava impedindo que Adão entrasse no jardim, Deus estava dizendo, eu estou querendo permitir que lá no futuro, 4.000 anos depois, Jesus venha e consiga te salvar. Porque se você morreu um eterno pecador, Jesus não pode perdoar os seus pecados. Mas como você morreu como um réis mortal, como um homem natural, Jesus vem, morre e ressuscita. Quando ele ressuscita, ele te leva. Então aquele ato de Deus fechar a porta do jardim estava fazendo com que aquilo cooperasse para o bem de Adão. Quem está entendendo, diga amém. Então não murmure, não reclame, não peça para Deus abrir uma porta que Ele não está querendo abrir, que você já sentiu no coração que não é de Deus. Porque certamente o cuidado de Deus está sobre você. O cuidado de Deus está sobre a sua vida. O cuidado de Deus está sobre a sua casa. E a Bíblia diz que são todas as coisas. No texto que fala das duas casas, a que foi construída sobre a rocha e a que foi construída sobre a areia, a Bíblia diz que caiu a chuva, assopraram os ventos e correram rios. A parábola de Mateus capítulo 7, versículo de número 26 em diante. Mateus 7, 24 em diante. Olha o que acontece na vida de um cristão. Olha lá, ó. E desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos. Isso aqui acontece na vida de todo mundo, mas na vida daqueles que amam a Deus, também cooperam para o bem dele. Eu preguei aqui há umas 3 quintas-feiras para trás, que a chuva que cai representa aquilo que vem do céu. Tudo aqui é uma provação, batendo na casa. Tudo aqui é algo que está agravando a casa, fazendo com que ela sofra. A chuva que vem do céu representa aquela provação que vem da parte de Deus. O rio que corre na terra fala dos homens. Tem homens que são usados muitas vezes para nos testar a paciência, para tentar nos atacar. Fala aqui dos rios, porque é algo que corre sobre a terra. Então fala dos homens. E os ventos falam dos demônios, que a Bíblia diz que os demônios estão nas regiões celestiais. Então tem prova na sua vida que vai vir da parte de Deus. Tem prova na sua vida que vai vir da parte dos demônios. Tem prova na sua vida que vai vir da parte dos homens naturais. Mas a Bíblia diz que todas essas coisas, se você permanecer firme
se você guardar o seu coração, se você guardar a sua língua, você vai fazer com que você vai desfrutar, você vai saber, por experiência, que todas as coisas cooperam para o seu bem, que todas as coisas te levam para mais perto de Deus. A Bíblia diz que o diabo se levantou e falou: Deus, olha lá o teu servo Jó. E aí você sabe a história. E o diabo tentou, o diabo colocou enfermidade, o diabo fez tudo que Deus permitiu. E no final da história, o que aconteceu? Jó disse: antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Ali foi algo como um vento, ou seja, foi algo que veio da parte do diabo. E depois da experiência, Jó estava mais crente, Jó estava com uma fé maior, Jó estava mais perto de Deus. Por quê? Porque não é só as bênçãos que vêm do céu, não é só a chuva que te leva para perto de Deus. Chuva que representa o que vem do céu, aquilo que vem de Deus. Não é só as coisas que vêm de Deus que te levam para perto de Deus. A provação que vem do diabo, se você buscar discernimento, você vai ver que dá para sair dela mais crente, mais inteligente, mais maduro, porque todas as coisas, elas cooperam para o seu bem. Sabe aquela pessoa que o diabo usa muitas vezes, ou uma pessoa que por natureza ela é irritante, é uma pessoa que te provoca, que te ataca, que te difama, que fala mal de você, que toca na sua ferida. Se você souber aproveitar aquela pessoa na sua vida, aquela pessoa ela te leva para mais perto de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus estava no jardim do Getsemane, ele chorava de maneira que saía gotas de sangue. E a Bíblia diz que por causa disso, ele chorava, ele orava intensamente. Se na vida de Jesus, que era perfeito, o sofrimento levou ele para ainda mais perto de Deus, imagina na minha e na sua. Imagina na vida de nós os que cremos e amamos a Deus e que precisamos melhorar. Jesus não precisava melhorar. E a Bíblia diz que por causa do sofrimento, ele orava mais intensamente. Então, se Jesus, que não precisava melhorar na vida, tipo assim, na conduta dele, ele pelo menos aumentou o nível de oração por causa do sofrimento que ele teve na minha e na sua vida, o sofrimento que vem, ele pode de alguma maneira tanto te levar para orar mais, como também te melhorar, porque Jesus não precisava, mas nós precisamos. Quem é que precisa melhorar? Diga eu. Então o sofrimento, muitas vezes Jesus diz, esses sofrimentos que vêm da parte de Deus, Jesus chama eles de cruz. Para Jesus vencer, ele tomou a cruz dele. Mas ele está dizendo para você nessa noite, se você quiser vencer, tome a sua própria cruz e me siga. O que é a sua cruz? A sua cruz é todo o conjunto de coisas que vêm de cima, dos ventos e da terra. É você passar por todas as provas que vierem sobre você com a confissão inabalável. O Senhor é bom em todo o tempo. Em todo o tempo o Senhor é bom. É a porta se fechar e você perguntar, como será que Deus está querendo me abençoar com essa porta fechada? É o relacionamento romper ali no namoro, no noivado, e você perguntar, quem será que Deus está preparando para a minha vida sentimental? É aquela viagem que não deu certo e você perguntar para você mesmo, o que será de mal que tinha nessa viagem que o meu pai está me poupando? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Você tem que ter essa mente preparada para se perguntar dessa maneira. Nós tentamos colocar essa igreja aqui naquele ponto que onde hoje é a academia. Qual será o outro ponto? Aí fechou, não deu certo. Qual será o outro ponto que Deus tem para nós? Era esse. Mais barato, mais arejado. E o preço que ele cobrou depois de 6 meses é o mesmo preço que está cobrando hoje depois de 6 anos. Por quê? Porque quando a bênção vem de Deus, ela vem verdadeiramente abençoada. Tem coisa que você consegue fazer no seu braço, mas tem coisa que você só recebe por um milagre de Deus. Quem concorda comigo que se eu pegar esse microfone aqui, deixa eu pegar o outro, e soltar ele está na minha mão aqui, ó, minha mão não tem cola, não tem nada. Quem concorda que se eu abrir a mão aqui, os 5 dedos aqui, eu estou segurando ele, mas não segurar ele com nenhum dedo, e ele não cair no chão, é só um milagre. Quem concorda com isso, diga amém. Então você deve viver a sua vida cuidando das coisas dessa maneira, não ficando agarrado demais com nada, nem com a viagem, nem com o trabalho, nem com nada. Você só tem que cuidar do que Deus mandou, de maneira que o que vai permanecer na sua vida vai ser um milagre, ou seja, só vai ficar o que Deus quiser. Tem pessoas que falam com o pastor assim, pastor, vou sair da igreja. O pastor promete um carro, o pastor promete uma chance, promete alguma coisa. E no começo eu já fiz isso, mas o que eu aprendi da parte de Deus? Você trata a pessoa bem, se a pessoa tem um dom, você dá a oportunidade. Assim falou, quer sair? Faz igual o microfone, solta. Se parar na sua mão, que seja por um milagre de Deus, que seja porque Deus fez parar. Tem pessoas que querem casar e surge um impedimento que vai ter que fazer, ou romper, quebrar um princípio, desonrar uma autoridade. Eu entendi que se aparecer alguma coisa que te para, você diz o seguinte, eu só vou para frente se Deus fizer um milagre. Tem um coração duro que está me parando.
Se Deus quiser mudar o coração duro, Ele tem poder. Sim ou não? Quem crê que Deus é poderoso, diga amém. Então você não precisa quebrar nenhum princípio, você não precisa levar ninguém a desonrar o pai e a mãe, você não precisa fazer nada. O que Deus tem para a sua vida vai acontecer como esse microfone que eu te falei, parar na minha mão aberta. Só vai ser um milagre. Só vai... Ah, pastor, eu estou pensando em sair da igreja. Fique em paz, fique tranquilo, porque se Deus tem para você ficar aqui, o Espírito de Deus vai mover na sua mente e você vai ficar. Não tem por que eu prender você, não tem por que eu brigar com nenhum pastor, não tem por que... Quem está entendendo, diga amém. Diga assim, eu só quero viver o que Deus tem para mim. E Deus é um Deus de milagres. Então tudo que Deus faz é milagre. Você pensa que não, mas a saúde que você tem é um milagre. A proteção que você tem é um milagre. Que você possa ser alguém que conta com os milagres de Deus. Você não pode pegar os R$1.000 que você ganha e fazer conta com ele e falar, nossa, esse mês eu vivo contando. Você já tem que esperar que Deus vai fazer um milagre. Você já tem que pensar, nossa, o que será que Deus vai prover para mim nesse mês a mais? Porque quando você tem a expectativa do milagre, a Bíblia diz que aquele que espera no Senhor é como os montes de Sião que não se abalam. Você espera o milagre. Tem gente que sente uma dor e já vai na farmácia. Uma pessoa que tem esperança no Senhor, ela pelo menos ela ora por uma cura antes. Se ela perceber que não foi curada, ela sabe que a culpa não é de Deus, é porque ela não teve a fé suficiente. Mas ela tem uma iniciativa de esperar em Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então nós vamos orar, nós vamos pedir para Deus essa noite mostrar para nós quais áreas da nossa vida que está tendo dificuldade e de que maneira Deus está querendo nos abençoar com essa dificuldade. De que maneira Deus está querendo nos abençoar. Muitas vezes Deus coloca na sua vida o cônjuge que você precisa para ser liberto de uma área da sua alma que é problemática, de um defeito que você tem, e aquela pessoa vai ser a faca, como é que fala? Quando fala ferro afia ferro, pessoa afia pessoa. A pessoa que vai te afiar, a pessoa que vai te tratar, a pessoa que tem um defeito que você não suporta, ela vai ser aquela pessoa que vai desenvolver em você a paciência. Ela tem um defeito que você não suporta, mas Deus vai permitir que você ame ela tanto que você vai falar, eu prefiro ficar casado com ela do que abandonar. Por quê? Porque aquele tratamento é de Deus na sua vida. Às vezes você tem um filho bonzinho, que você tratou os dois com a mesma educação, mas tem um que é a mesma educação do outro, mas é levado acima da média. Isso é o quê? Deus querendo despertar em você aquele sentimento de proatividade, porque você esperar ele ser corrigido sozinho, não vai dar em nada. Tem muita pessoa que é passiva e Deus coloca na vida dela alguém que exige dela atividade. E aquele pai que é passivo, Deus, vou te dar um filho que exige de você energia, que exige de você sair do lugar, exige de você ser alguém mais agressivo no sentido positivo da palavra, aquela pessoa que sai da passividade. Tem gente com o menino pronto, não faz nada. Tem pai com o menino puxa a roupa, rasga, mexe, e fala, e Deus fala, estou permitindo na sua vida muitas vezes para você ter uma experiência para sair da sua passividade. No dia que você vence a sua dificuldade, Deus vai lá e tira a dificuldade e detalhe, coloca outra dificuldade. Por quê? Porque o tempo inteiro vai ter sempre uma área da sua vida que vai estar recebendo o tratamento de Deus. Talvez você vê alguém rico e pense, nossa, eu queria ter a vida dele. Mas você pode ter certeza, se ele for filho de Deus, alguma área da vida dele está apertando ele. Alguma área da vida dele está moendo ele. Alguma área da vida dele está sendo motivo de oração. Porque se uma pessoa tem dinheiro, tem saúde, tem paz, tem todo mundo tratando bem, a pessoa não precisa de orar. E Deus vai sempre enviar alguém na sua vida, seja algo que veio de cima, seja algo que vai ser um ataque espiritual, seja algo que veio dos homens. Deus vai estar sempre colocando você na necessidade de orar, de buscar, de clamar a Ele. Então nós vamos orar. Fica de pé no seu lugar.